A grande maioria das pessoas parecem estar preocupadas com a economia e motivos para isso não faltam. Desde o início da pandemia e da guerra na Ucrânia, a inflação em praticamente todos os países do mundo tem batido recordes históricos. Todas as moedas do mundo estão perdendo valor e isso tem tirado o sono de muita gente. Só para ter uma ideia, a última vez que a inflação foi tão alta assim nos Estados Unidos foi em 1981, 40 anos atrás. Para tentarem conter esse aumento descontrolado nos preços, os governos têm sido forçados a aumentarem a taxa básica de juros, o que tem causado muitos a acreditarem que teremos uma recessão em breve. Os resultados dessa política de juros altos já podem ser sentidos na economia. As empresas não só estão contratando menos, como algumas já estão efetuando demissões em massa. Como consequência, a taxa de desemprego começou a crescer e as pessoas estão poupando cada vez mais dinheiro e gastando cada vez menos com coisas não essenciais. Se olharmos para o Google Trends, a palavra crise tem sido um assunto bastante pesquisado recentemente. Isso é um forte indício de que as pessoas estão preocupadas com o que está por vir. A fim de nos prepararmos corretamente para as incertezas do futuro, mais uma vez vamos pedir conselhos para Charlie Munger e Warren Buffett. Então nesse vídeo eu vou falar sobre como investir durante uma recessão e explicarei isso em 3 tópicos. A única coisa que eu peço em troca é, se gostar do conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal, assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é importante e vai recomendá-lo para mais pessoas. Então vamos lá! Não tente prever o que o mercado vai fazer. We try to think about 2 things. We try to think about things that are important and things that are knowable. Now, there are things that are important that are not knowable. There are things that are knowable but not important. So we say, what is important and what is knowable? And what among the things that fall within those 2 categories can we translate into some kind of an action that is useful for Berkshire? And there are all kinds of important subjects that Charlie and I, we don't know anything about, and therefore we don't think about them. So we have our view about what the world will look like over the next 10 years. We're just no good. Em momentos onde uma recessão no mundo é quase certa, não faltam especialistas na TV ou nas redes sociais tentando prever como a economia será nos próximos meses e decidem onde investir com base nessas previsões. Segundo Warren Buffett, focar-se no que os especialistas dizem que vai acontecer na economia é um grande erro. Isso porque ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, pelo menos não no curto prazo. Quem poderia imaginar que em 2020 um vírus iria se espalhar tão rapidamente e causar tantos estragos? Ou que depois que o mundo tivesse se recuperado do vírus, teríamos altas taxas de inflação, aumento nas taxas de juros e uma guerra? Ninguém é capaz de prever o futuro com precisão. Warren sabe disso e diz que devemos focar em 2 coisas na vida: o que é importante e o que é conhecido. Previsões econômicas certamente são importantes. Seria muito útil saber quando a economia vai subir ou descer. Você poderia vender as suas ações antes da economia entrar em colapso e recomprá-las um pouco antes dela bombar e fazer muito dinheiro com isso. Assim, em pouco tempo você se tornaria bilionário. Obviamente saber o que vai acontecer na economia é muito importante, mas será que alguém consegue prever isso com exatidão? Alguém sabe qual será a próxima taxa de juros? A resposta é não. O motivo de ninguém saber a resposta para isso é porque a economia é muito complexa, interligada e depende de muitas variáveis para funcionar. Muitas vezes, acontecimentos econômicos em um país podem afetar todo o restante do mundo. Então, o que Charlie Munger e Warren Buffett fazem? Eles se focam no que é tanto importante quanto conhecido, que nesse caso é comprar empresas incríveis que sejam capazes de sobreviver a qualquer cenário por um preço justo. Yeah, we're not predicting the currents that will come.
just how some things will swim in the currents, whatever they are. Encontrar um bom nadador é muito mais fácil do que tentar prever a correnteza. Não vou entrar muito a fundo em como identificar um negócio incrível, mas se tiver interesse em aprender mais, vou deixar o link no canto superior direito da tela e também na descrição abaixo. Não siga a multidão. It doesn't take brains, it takes temperament. Pension funds in 1970 put 100 and some % of their new money in stock because they were wild about stocks. Then they got a lot cheaper and they put a record low in, 9% of their net new money in 1978 when stocks were way cheaper. People behave very peculiarly in terms of the reactions because they're human beings and they get excited when others get excited, they get greedy when others get greedy, they get fearful when others get fearful, and they'll continue to do so. You know, you will see things you won't believe in your lifetime in securities markets. And the country will do very well over time, but you will see these huge waves. And if you can stay objective throughout that, if you can detach yourself temperamentally from the crowd, you get very rich. And you won't have to be very bright. Se você estiver saindo de casa e se deparar com um grupo de pessoas correndo, todas elas para o mesmo lado, a tendência é você se juntar a elas. Isso é normal? Faz parte do nosso instinto de sobrevivência? Se elas estiverem gritando algo como apocalipse zumbi, pode ser que seja uma boa ideia fugir junto. Se elas estiverem correndo para uma promoção em alguma loja, pode ser que segui-las lhe renda bons descontos. Em muitas áreas da vida, é extremamente importante ouvirmos os outros, mas isso geralmente não se aplica nos investimentos. Se um grupo de pessoas começa a vender suas ações por medo de uma recessão, você não necessariamente deve copiar elas. Na verdade, nessa situação em específico, seguir a multidão pode ser a pior escolha possível. O mais certo a se fazer é buscar entender o que está acontecendo, ou seja, separar os fatos das opiniões, e depois, com base nesses fatos, tomar uma decisão. Benjamin Graham, o professor de Warren Buffett, diz que o investidor não está certo nem errado porque 1000 pessoas concordam ou discordam dele. Ele está certo porque os seus fatos e o seu raciocínio estão certos. Em um mundo onde todos opinam sobre tudo o tempo todo, é de extrema importância sempre pensarmos por conta própria. Foco no longo prazo. Parafraseando mais uma vez Benjamin Graham, no curto prazo, o mercado de ações é uma máquina de votação, mas no longo prazo, ele é uma balança. Um bom exemplo é o da Coca-Cola. Em 1919, ela se tornou pública a $40 por ação. Ao final desse mesmo ano, graças a problemas temporários, o preço de suas ações caiu para $19. Isso é um exemplo onde o mercado agiu como uma máquina de votação. Só que se essa mesma ação nunca tivesse sido vendida e os seus dividendos tivessem sido reinvestidos, hoje, em 2022, ela teria se transformado em aproximadamente 17 a 18 milhões de dólares. Aqui podemos ver como o mercado seguiu os fundamentos da empresa. Obviamente estamos falando de 100 anos e ninguém deve esperar viver isso, mas é um exemplo interessante para mostrar que no curto prazo o mercado realmente se parece com uma máquina de votar, onde as emoções pesam bastante, mas no longo prazo ele se comporta como uma balança, onde os fundamentos da empresa é que vão influenciar o preço da ação. Então, não tente adivinhar o que a economia mundial vai fazer, ninguém é capaz de prever isso com precisão. Em muitas áreas da vida é extremamente importante ouvir os outros, mas isso geralmente não se aplica nos investimentos. Por isso, sempre pense por conta própria. Foque-se no longo prazo e tire proveito desses altos e baixos do mercado, pois é aqui que as grandes oportunidades surgem. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal, assim não perderá os próximos vídeos.
E lembre-se da frase de Charlie Munger: a melhor coisa que um ser humano pode fazer é ajudar outro ser humano a saber mais. Se aprendeu algo com esse vídeo, compartilhe ele com um amigo. Até a próxima!